Livro dos Salmos, Salmo 150. Nós começamos semana retrasada vendo que no Salmo 1 ele nos dá uma abertura para o que viria pela frente no livro dos Salmos. Ele diz que o homem feliz era aquele que estivesse na presença do Senhor e alimentado pelo Senhor, pela sua palavra. Hoje pela manhã nós vimos no Salmo 2 que não adianta nós querermos a independência de Deus, porque nós na verdade estaremos lutando contra um Deus soberano que vai estabelecer o seu propósito apesar de nós, apesar de qualquer coisa. Esse Deus soberano, Ele estende a sua mão de misericórdia, Ele oferece a oportunidade de arrependimento. Nós vimos lá no Salmo de número 2. E agora a gente está indo para o final do livro dos Salmos. A gente encontra no livro dos Salmos, salmos de vários autores, e em várias situações de vida. São cânticos, são orações que foram feitas por pessoas comuns, iguais a nós, pessoas que passavam pelos mesmos problemas que nós passamos, que enfrentavam dificuldades, que tinham alegrias, que tinham projetos de vida e que depositavam toda essa esperança nas mãos do Senhor. Pessoas que enfrentavam inimigos, enfermidades, que enfrentavam todo tipo de luta. E essas pessoas compuseram essas melodias, esses cânticos. Era o inário do judeu, era o livro dos Salmos. E eles cantavam isso, cânticos que expressavam a vida de alguém que realmente confia no Senhor, confia em Deus. E quando hoje nós cantamos estes salmos, quando nós lemos os salmos, quando nós falamos sobre eles, muitas vezes nós esquecemos que eles não são vindo da parte de Deus para um mundo utópico, para um mundo que não tem nenhum problema. Eles vieram da parte de Deus inspirados, mas eles expressam a vida real do povo de Deus. Vida sofrida, vida de luta, de inimigos, de derrotas, de conquistas. Então, nós temos aqui no livro dos Salmos, nesses 150 salmos, nós temos gente dizendo que está feliz, que está alegre, que Deus deu vitória. E ao mesmo tempo nós temos gente dizendo que angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação, em tristeza. Nós temos gente lutando pela vida, outros festejando a vida. Gente triste por causa da morte, outros felizes por causa dos filhos que nasceram, estão felizes em volta da oliveira. Assim é o livro dos Salmos. Nós possamos ler os Salmos entendendo que expressam também a nossa vida diante de Deus. Mas, amados, depois de 149 salmos, de tantas lutas, de tantas dores, de tantas perdas, de tantos problemas enfrentados, há uma conclusão: Deus esteve presente em todos os momentos e Ele precisa ser. Salmo 150, vamos ler. Eu vou ler, os irmãos acompanham com atenção a leitura da palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Leiam em casa, assim, antes de dormir hoje, todo o livro de Salmos, 150 Salmos. E aí vocês vão ver quando chegar aqui no 150, não há outra coisa a fazer a não ser louvar ao Senhor.
Não há outra atitude esperada pelo homem, pela mulher, pelo jovem, pela criança que foi alvo da graça, da misericórdia de Deus. Não há outra atitude a ser tomada a não ser dobrar os joelhos e adorar ao Senhor. A expressão aqui de louvar ao Senhor, a gente muitas vezes confunde somente com cantar. Não é isso. É toda a atitude de adoração ao Senhor. E isso expressa-se em quebrantamento diante do Senhor. Então, a única atitude esperada de quem realmente provou e prova da graça e da misericórdia de Deus é se jogar aos pés do Senhor e adorá-lo, a despeito do que nos espera pela frente. E aí eu lembro daqueles 10 leprosos. 10 leprosos, eles estavam rejeitados, banidos da sociedade. Naquele tempo a lepra não tinha cura. Hoje em dia você vai ali, pega os remédios e fica tomando em casa mesmo. E se você for bem rigoroso tomando seus remédios, eu achei que com uns 6 meses ou mais um pouquinho você está livre daquele problema. Mas naquele tempo a pessoa era excluída da sociedade, dificilmente ela iria voltar para a sua família, para o seu trabalho. Ela iria passar a conviver com gente na mesma situação que ela, gente que estava se deteriorando, se decompondo, eram verdadeiros cadáveres ambulantes. E 10 deles têm a oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e suplicam a Ele que Ele os cure. E assim acontece. Todos são curados. Mas depois de nós vermos os 150 salmos, depois de nós olharmos para a nossa vida, para as nossas lutas, talvez só um de nós lembre de voltar e adorar. Lembre de se quebrantar, de se jogar aos pés do Senhor e adorá-lo por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. E eu queria que a gente olhasse para esse salmo pensando nisso. O salmo é um dos salmos mais fáceis que tem da gente dividir. Então eu vou dar a dica aqui e vocês vão fazer as divisões. Primeiro, ele diz assim, o que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Louvar. Adorar ao Senhor. Depois ele nos diz a quem? A quem? A Deus. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvem a Deus. Engrandeçam a Deus. Tudo isso que aconteceu na vida de vocês, o salmista está dizendo aqui, talvez olhando para os outros salmos, essa organização dos salmos aqui foi feita há muito tempo depois da composição dos salmos, mas ele certamente já tinha conhecimento de outros tantos salmos, e ele está olhando para a vida do povo e ele diz, louvem a Deus. Ele é o sustento de vocês, Ele é o socorro de vocês, Ele é o refúgio do povo que Ele escolheu. Louvem a Ele. Mas louvem a Ele onde? Aí no texto, vamos para o texto. Versículo 1 ainda. No firmamento, antes diz assim, louvai a Deus no santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. A ideia é que a adoração não se restringe a um lugar. Todos os lugares estão cheios da glória de Deus. A glória de Deus permeia toda a terra. Então, em todos os lugares, nós devemos adorá-lo. Nós estamos muitas vezes, amados, restringindo a adoração a este momento de culto. Quando saímos daqui, é tocar a vida, é trabalhar, é falar das coisas de política e de que seja lá o que for, de economia, de família, e esquecemos de adorar ao Senhor. E aí o texto nos diz, adore ao Senhor no santuário,
adore ao Senhor no lugar de adoração, adore ao Senhor no seu coração, dentro da sua vida, adore ao Senhor no seu trabalho, adore ao Senhor em todos os lugares do seu domínio. Adore ao Senhor. A ordem é adorar a Deus. Mas por que eu tenho que adorar Ele? Olha para o texto, já é a outra divisão. Versículo 2, diz o quê? Louvem a Deus por tudo que Ele tem feito. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Resposta: adorarei o Senhor, assim na presença de todo o seu povo, no meio de ti, ó Jerusalém. A resposta é sempre adorar o Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Primeiro nós temos que reconhecer que é Ele, e somente Ele, que merece a nossa adoração. Depois que o nosso louvor não se restringe a lugares nem a ocasiões, mas é a nossa vida como expressão de adoração ao Senhor. Depois nós temos que entender que temos que adorá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito. E o que é que Ele tem feito? Tudo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que procede de Deus é bom. Davi, quando entrega todo o material para a construção do templo, ele diz o quê? Tudo veio das tuas mãos e daquilo que é teu nós te entregamos. Nós estamos felizes porque o Senhor nos deu e agora nós estamos entregando de volta porque é teu. Nós temos que entender que tudo procede das mãos generosas, graciosas, abundantes de Deus. E Deus, quando nos dá, Ele não nos dá medido, contado, Ele nos dá generosamente. E nós temos tido prova disso. Estamos passando por esse período aí de dificuldades, estamos passando, alguns podem dizer assim, mas eu tive problemas. Generosamente, Deus tem sido abundante em abençoar o seu povo. Mas o texto nos diz que Ele merece ser louvado não somente pelo que Ele faz, mas também louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louve por aquilo que Ele faz, pelas suas obras, mas louvem também, adorem por Ele, pelo que Ele é. Mas nós vimos hoje pela manhã que, eu vou ser bondoso, a maioria dos homens quer viver de uma maneira distante de Deus. Mas há um grupo que, mesmo querendo viver distante de Deus, ainda busca a Deus, não por causa dele, mas busca a Deus por causa de si mesmo, querendo benefícios que Deus possa dar. E quando Deus não nos atende, não atende os nossos desejos, não realiza os nossos planos, o que a gente aí é a palavra do momento aí de algum tempo, os nossos sonhos, como se Deus tivesse obrigação com os nossos planos. Quando Ele não atende isso, a maioria deixa de adorar, se rebela contra Deus. Porque nós estamos limitando a adoração somente à primeira parte do versículo 2, por aquilo que Ele faz. Mas Deus tem que ser adorado não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Abacuque, no final da sua oração, vocês não já notaram que toda vez que eu faço uma pergunta eu bebo água? Aí se vocês não responderem eu vou morrer afogado aqui de bebendo água. Então vocês por favor respondam, que é para eu não precisar tomar tanta água. Final da oração de Abacuque. O país está sendo destruído, devastado pelo inimigo. Parece que Deus está calado, parece que Deus não está agindo.
Deus não está fazendo as suas grandes obras, a resposta que Deus dá a Abacuque é: espera, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou intervir aí, mas espera, ainda não está na hora de eu agir. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja dinheiro no banco, ainda que haja enfermidade na minha casa, ainda que não haja nada de bom, eu vou adorar, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Abacuque sabia que o objeto da nossa adoração é Deus e não somente as obras que Ele realiza. Eu já falei aqui outro dia que nós tínhamos visto, ou era um sermão, ou era somente uma frase de um sermão de alguém, e ele falava do provedor e da providência. E aí, eu não lembro mais a história, eu vou dizer assim, se foi eu ou foi você. Aí, um dos dois disse assim: mas não está acontecendo isso, ou eu estou aperreado porque não tem isso. E aí o outro disse: lembra que não é por causa da providência, é por causa do provedor. A gente não tem que estar alegre porque tem a providência, a gente tem que estar alegre porque tem o provedor. A gente não tem que adorar porque Ele deu, a gente tem que adorar porque Ele é. Ele dá se Ele quiser dar. Queira Deus nós possamos chegar ao nível do apóstolo Paulo que diz: estejamos contentes em toda e qualquer situação. Que ele sabia, ele disse: eu sei estar contente tanto na fartura quanto na escassez. Então estejamos contentes nisso. Somente aqueles que entendem que Deus precisa ser adorado por aquilo que Ele é, consoante a sua muita grandeza, independentemente dele estar fazendo alguma coisa que eu quero ou que eu acho bom. Porque que Ele está fazendo, Ele está. Agora eu posso não estar gostando, mas mesmo assim, Ele tem que ser adorado. Então nós já vimos quem precisa ser adorado, o que nós temos que fazer, que é louvar ao Senhor, adorá-lo, quem que é Deus, onde que é em todos os lugares, qual o motivo da adoração, que é pelos seus poderosos feitos e por Ele mesmo, e agora como é que nós temos que adorá-lo? Como? Aí vocês vão ler do versículo 3 ao versículo 5, e vocês vão encontrar instrumentos e maneiras e formas de se adorar ao Senhor. E aí a gente pode dizer: está vendo? É para adorar desse jeito, Ele quer, é a festa, tal. Volta um pouco aqui. Salmos são poesias, é linguagem poética. Ele não está dizendo aqui que a adoração se restringe a estes instrumentos, porque senão Elinaldo não pode mais tocar violão, não tem violão aqui. Não tem teclado aqui. Então, se é para ser literal, se é para fazer exatamente o que tem aqui, então não pode fazer o que não tem aqui. Vocês estão entendendo? A questão aqui é: louvem a Deus em todas as circunstâncias. Porque os instrumentos que ele coloca aqui eram os instrumentos que eram usados sempre em circunstâncias diferentes. Eram instrumentos utilizados no templo, eram instrumentos utilizados em festas e instrumentos utilizados em guerra. Então o que ele está dizendo é: não importa em que situação você esteja, cultue, adore, festeje diante do Senhor, se alegre diante do Senhor. A gente vê Davi dançando diante do Senhor, quando? Voltando de uma guerra. Mas a gente não vê Davi dançando lá no pátio do templo. A gente vê os símbolos sonoros, os símbolos retumbantes, aqueles tambores sendo tocados num momento de festejo, de adoração, ou então também na guerra. A gente não vê isso em determinados outros momentos. A ideia aqui é: em todas as circunstâncias da sua vida, adore. Quantas vezes, amados, alguém nos chamou para ir para a igreja, ou a gente mesmo, e a gente diz assim: hoje não. Hoje não.
E aí eu vou confessar. Um dia desse, de manhã, num domingo de manhã, a esposa de um amigo meu botou lá no como é que chama aquele negócio do Zap que fica? No status. Bem, lá no status botou lá uma frase de convocação a ir para a escola dominical e tudo. E aí eu vou confessar a vocês, aí eu respondi a ela assim: hoje eu queria ficar em casa. Isso não já aconteceu com vocês, não? Será que só eu que sou pecador? De você acordar assim, hoje não. Hoje não. E aí ela achou que eu estava brincando, mandou umas carinhas dizendo se você não tem jeito mesmo. Mas eu não estava brincando, eu estava falando sério. Hoje eu queria ficar em casa. Parecia que naquele dia não tinha... Volta para o texto. Não tinha motivo para adorar. Eu podia não ter as grandes obras de Deus para adorar, mas eu tinha um Deus para adorar. E aí se vem para a igreja e se começa a adorar, e aí a gente vê como é enganoso o nosso coração. A ideia de que se eu não vier, é porque Deus vai entender que eu não estou com vontade, eu não estou em condição, eu não estou com animação para isso. Talvez eu não esteja assim porque eu estou pensando nas obras e não no Deus das obras. Nós podemos não ter os motivos, mas nós temos o Deus que nos dá motivo para nós adorarmos. Então que nós possamos adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Adorar com alegria, adorar em meio às lutas, adorar ao Senhor. E aí ele finaliza. Versículo 6. Quem vai adorar o Senhor? Tem um salmo que diz que monstros marinhos, rapazes e donzelas, o salmo 148, diz assim, a partir do versículo 7, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, versículo 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra. Versículo 6 do Salmo 150 diz o quê? Amados, um dia todos irão reconhecer o senhorio do Senhor, de Deus. Irão se curvar diante do Senhor Jesus Cristo. Uns para a salvação, outros para a desgraça eterna. Mas todos serão dobrados diante do Senhor Jesus Cristo. Toda língua confessará. Uns para adoração, outros para condenação. Mas todos irão reconhecer que Ele é Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós temos a oportunidade de hoje louvarmos ao Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Nós temos a prova de que Ele tem sido generoso em nossa vida. Apesar de qualquer dificuldade que possamos estar enfrentando, possamos engrandecer o nome do Senhor, louvar, engrandecer o seu nome, porque Ele merece, Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Que Deus nos abençoe, amados. Amém.